Olá, mulher do Desperta Débora, que está aqui novamente este ano de 2024 para juntas podermos ser edificadas pelo nosso Deus, para que Deus possa realmente mover as nossas vidas, para que possamos estar atentas à voz do Espírito Santo, para que nós possamos estar sensíveis a tudo que acontece dentro da nossa casa, aos nossos filhos, seja de sangue, seja espirituais, seja aqueles que cuidamos, as pessoas que estão à nossa volta. Eu desejo um bom ano de 2024 com muita intimidade ao Senhor na sua vida. E cá estou eu, sob a direção da Débora Pinhata, da Regiane, da Andréia. Eu sou Érica Leite, sou da Igreja Batista Boas Novas e venho este ano estudar com vocês o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. E esse livro é da Nancy DeMoss. Essa mulher, ela tem um ministério que eu gosto muito, chama Aviva os Nossos Corações. Eu já sigo ele desde antes da pandemia. É um ministério voltado para a vida de mulheres, algumas coisinhas a respeito de casais. Então, nós vamos ser muito felizes, nós vamos ser curadas em áreas comportamentais nas quais o Senhor quer trabalhar, na minha e na sua vida. Então, esteja atenta aí, seja no grupo online, que acontece aqui uma vez por mês, às terças-feiras, às 20 horas, e também no grupo presencial. Procure a Débora Pinhata, ela vai te orientar direitinho quais os dias que acontece, horário e endereço também. Então vamos lá? Hoje eu separei para a gente poder estar dando uma introdução a respeito deste livro e já entra um pouquinho no primeiro capítulo. Ela começa falando a respeito de Adão e Eva, né? A primeira questão que ela vem falando, os sentimentos de Eva ali, que ela estava se sentindo sozinha, amargurada, talvez ela tenha se arrependido de ter ali esticado os seus braços, né, para pegar a fruta. Ela estava se sentindo como nós muitas vezes já nos sentimos, derrotadas, frustradas, fracassadas. E aí ela vem mencionando que às vezes a gente também passa por isso. Eu, na minha vida, às vezes eu me arrependo porque eu falo, puxa, eu podia ter ficado engolido 3 palavras que talvez não teria dado esse rebuliço que deu. Né? Às vezes a gente fala um pouquinho a mais, às vezes a gente se intromete naquilo que a gente não deve se intrometer. E aí ela vem tecendo um pouquinho, que a gente também faz esse tipo de lapsos, né? Mas ela fala muito mais. Ela fala que além desses lapsos e desses erros corriqueiros que acontecem no nosso dia a dia, nós também nos damos hoje com mulheres que estão com o casamento por um fio, mulheres que se sentem derrotadas no seu trabalho, mulheres que estão com corações doendo pelos seus filhos, mulheres que vivem intensas lutas pessoais, mulheres que são sobrecarregadas com as falhas e feridas do passado, mulheres que vivem em dúvida sobre as suas vidas espirituais. Então, ela fala que essas mulheres, elas não estão distantes de nós. Muitas vezes essas mulheres fazem parte ali da nossa vida. Às vezes é uma líder que está na nossa igreja, às vezes é uma pessoa que está ali na igreja junto com a gente todos os domingos, às vezes é uma pessoa do nosso trabalho, às vezes é a professora com a qual eu e você deixamos os nossos filhos. Então, ela vem falando que a gente precisa estar mais atenta, porque às vezes a pessoa, você passa e fala, tá tudo bem, a pessoa fala, tá tudo bem, mas por dentro ela tá só o pó. Então, ela começa mencionando que hoje em dia, né, na nossa cultura, nós sofremos, tanto dentro quanto fora da igreja, uma epidemia que ela chama de doença da alma, onde a mulher se sente desgastada, esgotada, derrotada, confusa, raivosa, solitária, insegura, instável, temerosa, envergonhada, desencorajada e muitas vezes até suicida, porque às vezes ela mata a pessoa com a sua fala e muitas vezes também ela quer perder a sua vida, porque ela já não acha mais tanta razão para estar vivendo. Às vezes o fardo que ela carrega é muito maior do que a plenitude na qual Cristo tem para ela viver. Mas o livro vem falando o quê? Que há esperança, porque se a mulher vive dessa forma, ela está vivendo num cativeiro. É como se ela tivesse realmente vivendo debaixo de culpa pessoal, de condenação por questões do passado. Talvez a gente lida
De repente tem um divórcio e a gente fala, puxa, se eu não tivesse, é igual fala ali de Eva, né? Se eu não tivesse esticado o braço para pegar o fruto. E às vezes ela fala, puxa, se eu não tivesse traído meu marido, se eu tivesse dado um pouquinho mais de atenção, talvez ele não teria me traído, porque eu também sou 50% responsável do meu casamento. E assim vai, puxa, se eu tivesse sido mais enérgica com o meu filho, talvez hoje ele não estaria nas drogas. Eu não sei o que passa pela sua cabeça. Você sabe, às vezes, a culpa que você está carregando. Então, ela vem falando que essa culpa pessoal, essa condenação, ela vem e ela vai nos fazendo ficar escravas do passado. E isso a gente vai carregando, a gente vai seguindo com o nosso ombro pesado e arrastando isso pela vida. E isso é muito ruim. Uma outra coisa que ela fala é o medo da rejeição, o medo de se expor, o medo que as pessoas têm de aprovação. Pessoas que vivem, às vezes, focadas ali no medo, na raiva, na autopiedade, na comiseração, na depressão. Então, ela vem mencionando que é uma questão de escravidão que assola hoje a vida das mulheres, sem se dar conta. E isso vem, e às vezes vem de forma muito sutil. Um outro tópico que ela menciona também é a respeito da comida. Ela fala que tem mulheres que não conseguem comer muitas vezes porque estão depressivas, e outras que não conseguem deixar de comer, parar de comer. Né? Então, ela fala que ela já acabou lidando com muitas mulheres e que, às vezes, não é com remédios superficiais que isso tem que ser tratado ou curado. É algo muito mais profundo. E ela fala que Jesus, ele fala em João 10:10, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E tem versões que falam vida em plenitude. E aí ela menciona que ninguém vai estar livre de problemas, mas que a gente é capaz de estar passando pelos problemas em paz, em tranquilidade, com confiança no nosso coração, com o nosso coração íntegro, né? Que a gente pode estar ali agradecida, com gratidão. Hoje mesmo de manhã eu fiz um devocional falando que a gente, em todo o tempo, a gente deve ser grato. Grato na doença, grato no divórcio, grato na saúde, grato no fracasso. Né? É duro, mas o Senhor, ele está trabalhando na nossa vida. Então, ela fala que dá para trocar essa vida de cativeiro por uma vida graciosa, amorosa, livre. Né? Então, ela começa dizendo o quê? Que muitas vezes nós acreditamos na mentira e muitas vezes nós somos enganadas, assim como Eva foi. Eva, ela foi ali enganado por Satanás, e Satanás, ele busca com força intensa enganar as nossas vidas. E ela menciona que é por isso que ela decidiu escrever esse livro. Ela traz o versículo de Tiago, capítulo 5, 19-20, que diz assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. E assim nós devemos, ela fala que por isso que ela escreveu o livro, e é assim que nós que estamos lendo devemos ser mulheres também, que vamos ensinando e ajudando outras mulheres também a saírem, a se encontrarem, né? Ela dá alguns exemplos aqui de mulheres que muitas vezes estavam no adultério, e aí ela veio e ela falou para a mulher, né? Você já parou para pensar que às vezes tem mentiras na sua vida que você está acreditando? Então, às vezes a gente acha, às vezes a gente passa por algum problema dentro da nossa casa e Satanás, ele vem no nosso ouvido. Às vezes eu ligo ali a Rede Globo e eu vejo uma novela maravilhosa com aquele ator romântico, né, abrindo a porta para a mulher e levando ela para restaurantes, e eu olho para dentro da minha casa e eu tenho lá um gorducho que não faz nada e que me pede tudo, que se chega do trabalho, se esfrangalha ali no sofá, e eu que tenho que estar fazendo as coisas. E quando eu olho para aquela novela, Satanás vem no meu ouvido e fala: tá vendo? Você também é uma mulher assim como ela, que é capaz de ter tudo isso dentro do seu lar. Larga desse gorducho,
né? Para, o bicho é folgado demais, né? E é nisso. Então são mentiras, é nesse tipo de questões que ela vai falando. São mentiras que Satanás vai trabalhando nas nossas vidas. E pela nossa insatisfação, ele sabe pelas nossas atitudes, né? O que a gente está pensando, o que a gente está ali sentindo, né? Pensando ele não sabe, né? Mas no sentido assim, pelas nossas atitudes, ele vem e ele joga como se fosse iscas, né? E muitas vezes a gente cai, né? Então a jornada que você e eu estamos prestes a fazer juntas não pode não ser fácil, pode ser difícil e até doloroso identificar e erradicar áreas que nós estamos sendo enganadas e escravizadas. Mas ela fala que Jesus, ele veio para nos trazer a liberdade. Cristo nos libertou e permanecei firme e não sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Está lá em Gálatas 5, capítulo 1. E aí ela menciona também Mateus 11, 28 a 30, né, que é aquele versículo famoso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo a gente estudou. Temos aí reuniões de Débora que a gente já fez, né? Então, às vezes, você anda cheia de doenças, de dores, porque você se culpa pela criação do seu filho, pela traição. Às vezes você se sente rejeitada e humilhada. E sem você perceber, você está aí vivendo uma escravidão. Você está presa, você está presa. Sua vida às vezes não vai para frente porque você fica presa a tudo do seu passado, sem tomar, sem ter uma forma de você ter uma resolução da questão. É isso que ela vem falando na introdução, tá? E aí, no primeiro capítulo, ela vem mencionando que muitas vezes nós somos enganadas, assim como Eva foi. Muitas vezes a gente vê a televisão ali e a gente escuta uma propaganda e a propaganda fala assim, né, que saiba como você pode emagrecer. Quantas dietas nós já fizemos, né? E a gente não para de comer. Bolinho aqui, salgadinho ali, vai no local, ai, amanhã eu começo. Quantas de nós já não comprou remédio, já não comprou chá? Eu lembro que uma vez nós fizemos no meu trabalho até uma sopa, que uma levava um repolho, a outra levava uma berinjela, e aí uma se juntava lá e fazia uma sopa na casa dela e trazia aquela sopa, a gente se juntava e comia na hora do almoço. Quem aguenta? Então, assim, são mentiras que às vezes a gente vai acreditando. Por quê? Porque uma reeducação alimentar é muito mais trabalhosa, é muito mais difícil da gente ter essa posição, né? Então, a gente hoje é assolapada, né, de inverdades, né? Talvez você fale, você é um carro popular que ele é capaz de trazer conforto, isso e aquilo para você. Então, muitos exemplos ela traz aqui, né? Então, assim, a gente vive com propagandas enganosas, com golpes, e Satanás, ele vem e ele muda as palavras, né? Ele quer nos enganar a todo tempo. E ele quer nos convencer, assim como ele convenceu a Eva. E aí aqui eu gostei porque ela fala assim, né? Deus havia dito, não coma o fruto da árvore. No entanto, Eva citou Deus como se ele tivesse dito, você não deve tocar no fruto da árvore. E Satanás enganou Eva ao fazê-la questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Satanás perguntou. A insinuação era, Deus colocou restrições à sua liberdade? Parece que ele não quer que você seja feliz. A verdade é que Deus havia dito, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto uma. Então, Satanás, ele, até hoje, ele age com formas, né? Eu vejo a minha filha dentro de casa, às vezes, não, mãe, mas eu preciso de tal coisa. Precisa do quê, menina? O que você está precisando? Não, mãe, eu preciso no shopping, preciso comprar aquela tal coisa, porque, né? Porque eu vi na televisão e aí às vezes você vai indo, você vai ficando com várias quinquilharias dentro da sua casa. Ou seja, isso começa, a mentira que a gente vai aprendendo na nossa vida, ela começa ali da televisão, desde os canais infantis.
né? Imagina para nós, mulheres, né? Que muitas vezes nós caímos em moda, né? Às vezes a gente acha que a moda, eu vou comprar aquela calça, vai me deixar mais magra, ou então vai me deixar mais poderosa, né? Então, às vezes você compra e aí você se frustra e aquilo volta de novo, ou seja, é uma escravidão. Por quê? Porque não soube nomear o que realmente estava precisando. Ela vai falar a respeito disso aqui. Então, Satanás, ele enganou Eva ao fazê-la tomar uma decisão com base no que ela podia ver e no que as emoções e a razão lhe diziam estar certo, mesmo quando isso era contrário ao que Deus já havia dito ao casal. Então, Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e a comeu. Eva comeu, né? Porém, as suas recompensas, é isso que Satanás faz. Muitas vezes ele nos dá vermes, né? A gente morde e tá cheio de vermes dentro da fruta que a gente mordeu. E aí a gente segue, por exemplo, a gente cai numa questão de adultério, a gente cai numa uma difamação dentro de uma igreja e a gente, sem perceber, a gente cai na vergonha, na culpa, né? Em todas essas escravidões, né? No medo, na alienação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, ela fala assim, por que nós mordemos a isca? Como assim tomar cuidado? Ela vem mencionando. Por quê? Né? Então, existe um autor que ela separou aqui uma frase que diz assim, Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Promete honra, mas paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com perda. Promete vida e paga com morte. Mas por que nós mordemos essa isca? Aqui ela fala que nós mordemos porque ele vem sempre disfarçado. Ele vem no meio de uma revista, ele vem num filme, ele vem num programa de TV, ele vem às vezes num amigo que dá alguns conselhos, um parente que dá não, você tem que se divertir mais, você tem que passear. Nossa, para que você ficar tão alienada desse jeito, né? Às vezes você tá ali tentando focar na sua vida, na sua casa, e vai passear, você vive feito uma Amélia, não existe mais, né? Então a gente precisa saber em que contexto a gente está ouvindo esse tipo de coisa, né? Às vezes, até mesmo ela fala um escritor em um livro, um pregador e até mesmo um conselheiro. Então, independente da fonte imediata, todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que é Satanás. Então, a medida. Quando eu estudei esse capítulo, eu fiquei pensando, qual a medida? É simples, você falar, Deus se agradaria disso ou não se agradaria? Muitas vezes a gente até sabe algumas soluções, né? E às vezes a gente pergunta para uma pessoa porque a gente quer chancelar aquilo que a gente não está afim de fazer, mas aquilo que desagrada ao Senhor. Então, anote aí um fato. Tudo que é contrário à palavra de Deus é o que realmente não é certo e é aquilo que a gente não deve fazer. Porque se a gente fizer, a gente vai viver escravizado. Ela começa a mencionar por que também Satanás fragiliza mais a mulher. Não que o homem não caia em pecado, o homem cai. Mas por quê? Por conta da vulnerabilidade emocional. Então, por isso que a gente tem que estar com a nossa vida emocional muito bem estabilizada. Buscar ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a gente saber gerir as nossas emoções. Eu sempre falo aqui para vocês, puxa, eu tô sentindo isso. Fulano me falou isso. Isso é verdade? A gente vai estudar também aqui. Isso é verdade? Que a pessoa falou? Não, não é verdade. Não me diz respeito. Então, acabou. Eu nem deixo descer pro meu coração. Agora vem aquela sementinha que ela pega aqui na minha cabeça, ela vai indo. E eu fico pensando, nossa, mas será? Então eu tô com culpa, eu tô com, sabe, uma questão de rejeição, eu tô com uma questão de abandono, eu tô com uma questão de que eu sofri algum tipo de injustiça já na minha vida. E aquilo eu vou deixando crescer. Aquela sementinha vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu vejo, eu tô todinha problemática. E aquilo vai passando pro meu corpo e eu vou sentindo dor e eu vou matando a minha raiz.
né? A gente, quem estudou aí comigo, o livro também, Mulheres Enraizadas, né? Vou matando a minha raiz. E aí o que acontece? O meu caule, ele vai saindo apodrecido. As minhas folhas, né? A folhagem, ela não tem força. Então, se eu não cuido daquela raiz, e essa raiz é o quê? Eu sou amada pelo Senhor Jesus, eu sou querida, né? Eu sou esperada, eu sou a menina dos olhos, né? Esses dias eu fui na cabeleireira, que tinha a formatura do meu filho, e a cabeleireira me perguntou, Érica, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Aí ela falou, mas como assim qualquer coisa? Me mostra um cabelo, alguma coisa. Eu falei, meu cabelo tá curto, né? Então, assim, qualquer coisa, prende aqui, eu sou tão linda, eu falei pra ela. E para mim, eu já tô tão satisfeita com o que eu tô, que qualquer coisinha vai dar só um tchan. E ela falou, nossa, mas é verdade, né? Quando a gente para e a gente fala, eu sei, né? E não é um penteado que vai me deixar muito melhor para eu estar muito bem disposta para ir numa festa, né? É só estar ali porque é um ambiente um pouco mais formal. Entende? A gente não precisa buscar, ou seja, a nossa raiz tem que estar fortalecida. Eu tenho que entender que eu sou a guardiã do meu lar, né? Eu tenho que entender que eu tenho sabedoria para lidar, para guiar o meu marido. Sou submissa? Sou, mas a gente tem que ter ali o controle, a sabedoria. Porque se a gente larga tudo, depois a gente não sabe porque a nossa casa está de perna pro ar, né? Então, Satanás ele pega muito na vulnerabilidade da mulher. E aí a mulher ele é um alvo de engano. E aí por isso que Satanás ele vem, ele nos rodeia, ele influencia às vezes os homens ao nosso redor e as nossas escolhas pecaminosas definirão um padrão para a geração subsequentes seguirem. E aí ela fala assim, por exemplo, né, ninguém vos engane sem sentido. Efésios capítulo 5 de Efésios, versículo 6. Né? Então, Satanás, ele vem, ele entristece quem está dentro da igreja. Muitas vezes, aquele que está ali dentro da igreja, ele traz tristeza. Esse ministério é um porre. Nossa, todo domingo são os mesmos tipos de louvores. Nossa, olha, fulano não me dá trela. E aí ele vai entristecendo quem está dentro da igreja, porque ele sabe que quem está fora, ele já tem domínio sobre ele. Isso está lá em Ezequiel 13:22, dizendo assim, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade e fortaleceste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do mau caminho e vivesse. Ele ensina o quê? Muitas vezes ele entra, ele entristece quem está dentro da igreja e ele fortalece o ímpio, as mãos do ímpio, dizendo, não, você não precisa se arrepender. Não, 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 isso já era. Não, isso daí era da época de 1900 bolinha. Não, você não precisa. Hoje é muito mais modernidade. Não, você pode ir para a igreja com a roupa que você quiser. Jesus é aqui, ó, tá dentro do seu coração. Mas às vezes a pessoa ela vai vivendo, vivendo, e quem olha para ela fala, nossa, você é cristã? Né? E as palavras que vão saindo da boca dela nada detectam, nada revelam que ela é cristã. Então, ela fala também assim, né? Seus ensinamentos, muitas vezes, né, prometem a bênção e a graça de Deus, pessoas que não qualificam por causa da desobediência obstinada dos corações. E seus ensinamentos ajudam as pessoas a justificar a raiva. É o quê? A gente que às vezes está dentro da igreja vai lá para o ímpio e fala: isso é uma expressão saudável, seu sentimento está sendo verdadeiro. Mesmo, não precisa, sabe? Riscaram da Bíblia a questão de autocontrole, né? E domínio próprio. Né? Expõe sua raiva mesmo que você fica mais leve. O egoísmo, né? Você tem de colocar limites entre vocês e as pessoas exigentes. Você não pode, né? Simplesmente a pessoa te trata dessa forma. Coloca limite, vai lá e enfrenta. A gente aprende isso. A irresponsabilidade. Você é disfuncional porque foi profundamente ferida pelos outros. Não, olha, às vezes a gente vai querendo apadrinhar, né? Sabotar as nossas irresponsabilidades, aquilo que nos compete como mulher, como esposa, como uma funcionária, né? Eu sempre falo, você ali no seu trabalho, quanto tempo você fica na internet, tudo isso está sendo contabilizado ali pelo Senhor. O que você tem feito dentro da sua casa, o que você tem deixado de fazer, o que você tem submetido à criação dos teus filhos a familiares, a babás, a empregadas. Né? Então, às vezes, a gente vai vivendo essa irresponsabilidade e falar, porque eu não aguento, eu preciso trabalhar, né? E esse é um outro ponto que eu também
um dia quero tratar com vocês, né? Então, assim, aí a gente vai falando, não, mas você é disfuncional porque você foi ferida, né? E aí você talvez hoje não consegue cuidar do seu lar porque é muita coisa, é muito pesado, mas dá para se organizar, né? Dá para rever alguns conceitos, né? Infidelidade. Muitos falam, né? Você é livre para se divorciar de seu cônjuge e casar com outra pessoa. Deus é o Deus de segunda chance. Deus é um Deus de amor, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Deus diz que ao homem é dado casar-se uma vez só, ter apenas uma mulher, né? Que o divórcio seria concedido pela dureza do coração. Mesmo em questões de adultério, a dureza do coração, se arrependesse e notasse que estaria querendo se manter no casamento, é o que se deve fazer. Mas Deus diz que o divórcio ele se daria em razão à dureza do coração. E às vezes as pessoas elas vão achando, não, você é livre, né? Você não está feliz, não precisa. Ah, a pessoa não te respeitou, não precisa, né? Manda embora, dá o pé. Então, muitas vezes, né, ao mesmo tempo, fazem o justo se sentir triste ou culpado. Aquele que está agindo correto faz ele se sentir culpado. Com alguns dizeres que fala assim, por assumir a sua responsabilidade pessoal, né? Não, olha, não, peraí, você está sendo codependente, né? Não, eu sei que é minha responsabilidade, né? Eu sei que isso é tarefa que me compete por demonstrar um coração de servo. Você não deve deixar os outros se aproveitarem de você, né? Não, mas eu não estou deixando, estou servindo. Isso que a Bíblia fala. E aí fala por ser fiel aos seus votos, né? Aquilo que fala o fio do bigode. Eu disse que eu cumpriria com isso, aí vem e fala, não, mas Deus não espera que você permaneça nesse casamento, se você não tá bem, você pode. E aí você fala, não, mas eu me casei, eu tenho uma palavra como se fosse aí o fio do bigode, que já não existe mais, né? Que é coisa muito rara. Então, ela passa para um outro tópico dizendo o quê? Que abra os olhos. Muitas vezes as mulheres, inclusive as cristãs, se expuseram a tantas mentiras sem ter consciência disso, que nem sequer percebe que estão sendo enganadas. E essa é a natureza da mentira. Ela vem entrando de forma muito sutil nas nossas vidas. Ela nos cega para o fato de que estamos sendo enganados. Então, infelizmente, as pessoas elas ouvem e vê de forma inconscientemente e vai aceitando tudo aquilo que as músicas, os livros, as revistas, os filmes, né? Outro dia eu assisti um filme chamado Comer, Amar e Rezar, acho que é isso. E é lindíssimo, né? Se você olha, assiste aquele filme só com a sua carne, você fala, nossa, a mulher viajou, né? Por tantos lugares, coisa maravilhosa, mas largou o marido, né? E se embrenhou com outro e lá e cá, e aí foi indo. Então foi aquela coisa. Então, se você fica ali e você já está, Satanás já está sussurrando no seu ouvido que aquele homem não vale nada, que você é bonita, você é inteligente, você é bem-sucedida, você é capaz de se gerir sozinha, e aí você assiste aquele filme, você sai dali comprando a sua passagem e assinando seu divórcio. Então é nesse sentido que ele está falando. A gente precisa ter muito cuidado. Então, ela fala uma coisa muito legal que eu ensino para os meus filhos há muito tempo, que diz assim, que a gente deve ter um diálogo, né, com a gente mesmo, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com quem que a gente anda, né? Às vezes eu tô com uma amizade que tá me levando para uma vida completamente diferente da qual eu já vivi, né? Então ela fala assim, quando a gente passa por um filme, por uma novela, sei lá o que for, qual a mensagem eu tenho aqui? Isso é realmente verdade? Né? Eu estou sendo enganado por algum modo de pensar que é contrário à verdade? A gente tem que estar ligado, né? Se a gente não faz esse diálogo, a gente cai aí em pecado, né? E aí aqui ela vem falando que Eva ela não parou para discernir, por isso que ela caiu em pecado. E ela fala que essa
progressão, né? As pessoas, elas não se tornam escravas do dia para a noite. Então, essa progressão à escravidão são brechas que a gente vai aprendendo. Às vezes a gente se contamina por uma fofoca, por uma mentira que vem no nosso ouvido sobre algum líder da nossa igreja e a gente começa a se afastar e ao mesmo tempo que a gente vai se afastando, as coisas que estão lá fora do mundo começam a ficar mais atrativas na minha vida quando eu vejo eu cair no pecado. E aí, ela menciona, isso não foi de um dia para o outro, tá? Então, não acordam pela manhã e falam, ai, nossa, engordei, né? Elas falam, ai, hoje eu preciso, meu temperamento não tá legal, eu preciso me controlar, hoje não tá legal. Não, às vezes a pessoa não se dá conta de que a pessoa é insuportável, ou que a pessoa não tem um pingo de educação, né? E que sai gritando com todo mundo e falando com todo mundo, entendeu? Então a gente precisa orar e precisa falar, Senhor, em quais mentiras eu estou acreditando? E aqui, qual a mensagem isso me traz? Isso é realmente verdade? E eu estou sendo enganada por algum modo de pensar que fala o contrário a respeito da verdade? É isso que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Então, nós precisamos prestar atenção, né? Quando a gente ouve uma mentira, eu vou correr aqui um pouquinho, né? E a gente precisa escolher cuidadosamente as informações que chegam ao nosso ouvido, né? Então, primeiro, Eva, ela não foi primeiro comer o fruto, ela primeiro ouviu. Então, às vezes, a gente está ouvindo coisas que a gente não se dá conta que às vezes não é verdade, que às vezes está sendo sussurrada por Satanás. E a gente permanece na mentira. É como se aquela sementinha que eu falei, que é jogada na nossa vida, na nossa mente, e aquilo vai crescendo, né? Então, nós permanecemos e nós começamos a considerar o que o inimigo disse e meditamos sobre isso e nós travamos uma conversa com o inimigo e nós ponderamos que ele pode estar certo. Isso para mim foi muito forte quando eu li essa passagem aqui, esse trecho do livro que fala, nós ouvimos, depois nós permanecemos, depois nós começamos a considerar que o inimigo tem razão e nós começamos a travar uma conversa com o inimigo. Olha isso. Então, se você, mulher, não está tendo sabedoria para cuidar da tua vida, para olhar para você, para buscar coisas que realmente são verdadeiras, né? Você está dando brecha para estar dialogando com Satanás. Compreende? Então, a semente, ela foi semeada e ela começa a criar raízes e ela começa a crescer. E aqui o Provérbios 23:7, que fala, né? Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O importante é lembrar que todo ato de pecado em nossas vidas começa com uma mentira. Nós ouvimos a mentira, permanecemos nela até acreditarmos e finalmente agimos de acordo com ela. É isso que esse versículo fala, né? Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se eu imagino que eu sou bonita e que eu vou sentar numa cadeira de um cabeleireiro e eu vou me arrumar e da forma que eu sair eu tô feliz, tá tudo bem. Agora, se eu acredito que não, eu preciso dar um tapa, né, no meu cabelo, eu preciso arrumar, e aí a cabeleireira faz alguma coisa e eu saio frustrada, porque não foi nem aquilo que eu queria, já não tô me sentindo melhor, entendeu? Parece que nada sacia. Então, assim como o homem pensa, assim ele é, assim eu me vejo, né? Se eu me sinto uma boa mãe, se eu penso que eu sou uma boa mãe, eu vou me dedicar para tudo aquilo e assim eu vou me ver. Entende? E assim eu vou ensinar, né? E isso vai criando, ele fala aqui que esses pecados vai criando como se fossem sulcos, né, na nossa mente, como se fosse esse sulco aqui, assim, né, da minha física. E esse sulco, ele vai ficando cada vez mais forte e a gente vai acreditando nisso, tá? E aí ela finaliza aqui esse primeiro capítulo dizendo passando da escravidão, como passar da escravidão para a liberdade. Então, ela separa em três partes, dizendo assim: identifique as áreas de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus te mostrar. Senhor, onde na minha vida eu estou agindo de forma pecaminosa? Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente
não percebe. Às vezes a gente acha que a gente está vivendo a palavra. Às vezes a gente ora a palavra, mas a gente está vivendo um tempo de pecado na nossa vida, no qual tem me escravizado. Então, em 2 Pedro 2,19, ela fala assim: pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Então, quais são as áreas na sua vida que você está sendo vencida? Seja no domínio próprio. Talvez você fala, puxa, meu marido entra dentro de casa, ele já me irrita e eu não tenho domínio próprio, já começo a atacar e ele me ataca e assim vai. Né? Então, assim, é a impaciência, é a ansiedade, é a insegurança, é a falta de diálogo. Às vezes fala de menos, às vezes tem mulher que fala demais dentro de casa, mas também tem mulher que fala de menos, né? Não fala nada do que está acontecendo, não consegue dialogar, e isso também é ruim. Então aqui ela dá alguns exemplos, né? Talvez você também esteja passando por alguma escravidão física, né? Que é comida em excesso, algum transtorno alimentar, né? Menciona às vezes o uso de bebida, o uso de drogas, né? Ou você está sobre escravidão emocional, ansiedade, medo, depressão, distúrbios emocionais crônicos. Às vezes a pessoa está passando por alguma questão sexual também, algum distúrbio sexual. Às vezes a pessoa vive sob masturbação, pornografia, luxúria, fornicação, homossexualidade, financeira, né? Gastos excessivos, a ganância, a mesquinhez. Existem hábitos pecaminosos que atormentam a sua vida, seja a raiva, seja a mentira, seja, né, a falsidade. Você é escrava da necessidade de aprovação, da timidez excessiva, de falar demais, né? Eu conheço gente que fala demais e que você não dá conta de ouvir. Já conheceu gente assim? Que você não dá conta de ouvir. Quando você vê, às vezes eu falo com meu marido, mas a fulana engata na primeira, na segunda, na terceira, quando você vê, tá indo. E aí você não, a pessoa não dá nem tempo da gente falar. Né? E isso, às vezes, a pessoa vai ficando escrava dessa falação toda e ela vai se sentindo sozinha, porque ninguém tem muito saco para ficar do lado da pessoa também que fala demais. Né? Então, às vezes, tem gente que tem vício de assistir TV Big Brother, novela, né? Ou de ler livros de romance, se satisfaz naquilo, né? Então, a gente precisa perceber onde é que eu tenho falhado. Segundo ponto, primeiro, identifique o comportamento. Segundo, identifique as mentiras da raiz dessa escravidão ou desse comportamento. Ela vem falando que primeiro a gente ouve, depois a gente acredita e em seguida a gente sai influenciada aquilo que vai me levando para o cativeiro. Então, as raízes geralmente estão escondidas sobre a superfície e as mentiras, pela sua própria natureza, são enganosas. Então, o que eu tenho ouvido? O que eu tenho acreditado? O que tem me influenciado? Aonde você tem sido influenciado? Faça aí, né, um histórico na sua vida. Terceiro e último, ela fala assim: substitua as mentiras pela verdade. Se arrependa de acreditar em mentiras que te contaram ou das mentiras que a tua própria mente te contou. Então é assim que nós vamos passar, é assim que nós vamos vencer a escravidão. Passar da escravidão para a liberdade, pelo poder do Espírito de Deus, como Jesus declarou, é a verdade que vos liberta. João 8:32. E aqui eu deixo um resuminho que eu fiz, né? Faça um inventário de como está o seu estado físico, o seu estado emocional e o seu estado espiritual. Eu costumo dizer que é muito gostoso você ter sempre um caderninho, né? Se você quiser, se você não for comprar o livro, não tem problema. Aí você pega esse vídeo e você revê, lê, ouve, rever e vai anotando, né? Põe no modo aí no YouTube, põe um modo lento da minha fala e aí você vai anotando tudo que você pode. E depois no final, faça um inventário, né? Então assim, como está o seu estado físico? Você tem se dedicado a cuidar do seu estado físico? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Como tem estado o seu estado, a sua vida emocional e o seu estado espiritual? Você tem levado uma vida superficial? Identifique quais áreas de escravidão ou do comportamento pecaminoso você tem vivido. 2, identifique quais na raiz dessa escravidão ou desse comportamento e substitua as mentiras pela verdade. A gente mesmo, a gente sabe, né, aquilo que é verdade. A gente sabe aquilo que
Se você está com problema no seu casamento, volte lá para o dia do seu casamento, né? Pergunta para o teu marido o que chamou a atenção nele, em você, a seu respeito, para que ele pudesse se interessar. E volte, converse, dialogue, né? Chame seu filho, dialogue. Se não tem condição, ore. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de darmos início a esse estudo bíblico a respeito das mentiras que nós mulheres, seres tão vulneráveis e emocionais, ouvimos. E às vezes Satanás, Pai, ele vem, ele impregna nas nossas mentes, fazendo como se fosse sulcos, ó Pai, que cada dia vai ficando mais forte e às vezes atinge a nossa raiz e enfraquece o nosso caule, as nossas folhagens e nos sentimos fracas. Pai, nos faça mulheres temerosas a Ti, mulheres que desejam Te buscar, Senhor, mulheres que desejem Te conhecer, Senhor, viver a Tua verdade. Ministra no nosso coração, Espírito Santo. Dá-nos a direção de realmente tudo aquilo que nós temos feito que não agrada ao Senhor. Troca as mentiras que temos ouvido pela tua verdade, Senhor Jesus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, nossa vida emocional, espiritual, a nossa vida financeira, Senhor. Toda a nossa casa, Pai, nos dá a direção. Queremos ser mulheres melhores. E para isso precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você possa viver a palavra do Senhor com intimidade e intensidade. Um abraço. Ups.